Olá, Norman. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as crises recentes do capitalismo e também sobre a nova ordem mundial. Iniciando falando sobre o mundo pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, onde foi decretada ali a vitória do mundo capitalista sobre o mundo socialista, os Estados Unidos passou a se afirmar como a maior potência do planeta. Assim, começou a exercer sua influência em países que foram separados da União Soviética e também exercer sua influência no Oriente Médio, essa região que é rica em reservas de petróleo. Um grande exemplo da intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio ocorreu na Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ocorreu devido à anexação do Kuwait pelo Iraque. Deste modo, os Estados Unidos, usando a justificativa de tentar pacificar aquela região, a questão da diplomacia, mas por trás de tudo isso havia interesses políticos e econômicos americanos ali naquela região, ele acabou invadindo o Iraque. Tivemos início então da Guerra do Golfo, que ocorreu entre 1990 e 1991, vitória dos Estados Unidos e, com isso, a consolidação da influência americana naquela região do Oriente Médio. Tudo isso acabou resultando na insatisfação da população local e também de grupos radicais islâmicos, liderados aí por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que tinha como seu chefe ali, seu cabeça, Osama Bin Laden, este que vocês podem observar aí nesta imagem. O ápice da insatisfação desse grupo terrorista contra os Estados Unidos, que eram considerados uma ameaça aos costumes religiosos islâmicos, foi o ataque às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Esse ataque provocou a morte de cerca de 3 mil civis lá em Nova York, onde foi derrubada aí as Torres Gêmeas. Mas, a partir de então, os Estados Unidos estabeleceram a chamada guerra contra o terror. Então, a justificativa que ele precisava para dominar ainda mais aquela região foi o ataque às Torres Gêmeas. Agora, o mundo não poderia se opor, e, afinal de contas, os americanos foram atacados em sua casa, as Torres Gêmeas. Então, o mundo começou a temer também a essa ascensão aí, desses grupos terroristas, enfim. Os alvos principais eram Afeganistão e o Iraque. No ano de 2001, ocorreu a invasão ao Afeganistão, eles precisavam capturar Osama Bin Laden, então tinha notícias que ele poderia estar ali, então eles invadiram o Afeganistão. E também o Iraque em 2003, a busca por líderes da Al-Qaeda, era a grande alvo dos americanos, de tentar acabar com esse grupo terrorista. Resultado disso, os americanos exerceram o maior controle sobre a região, mas para financiar essa guerra, contra a chamada guerra contra o terrorismo, foram gastos muito dinheiro dos cofres públicos americanos. Então, sem contar envio de soldados, todo esse constrangimento de uma guerra, mais uma vez os Estados Unidos envolvidos numa guerra, a questão do medo do terrorismo. Então, essa situação aí acabou tendo resultado positivo dos americanos no sentido de controle da região do Oriente Médio, dessa região do Afeganistão, do Iraque, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos teve que gastar muito dinheiro aí, com o financiamento dessa guerra. Nessa imagem ao lado, vocês podem observar as Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas. Nós tivemos a derrubada dessas torres e também um ataque ao Pentágono. Mas o fato que ficou para a história é que essa imagem foi transmitido, esse ataque às Torres Gêmeas, por ser em Nova York, um lugar muito visitado na época, nós nem tínhamos
acesso a celulares com câmeras. Nessa época não era como hoje, né, que as pessoas filmam tudo que acontece, mas devido a ser um lugar muito visitado, um ponto econômico muito importante, né, dentro dos Estados Unidos, então as pessoas estavam ali filmando naturalmente como um dia normal, né, mas ocorreu o sequestro dos aviões e o ataque às torres gêmeas. Um avião primeiro, uma torre, depois um outro avião em outra torre, né, e elas acabaram descendo, né, foi uma cena assim, pessoas pulando, foi horrível, né, para o contexto da época, mas a partir daí, né, os Estados Unidos tinham a sua justificativa de atacarem e conter ali as lideranças, né, chamadas terroristas aí no Oriente Médio. A partir daí, né, nós podemos falar um pouco sobre as crises do capitalismo. A crise de 2008 está intimamente ligada a esse ataque terrorista, mas antes de chegarmos a falar da crise de 2008, retornando um pouco essa crise, né, desses grupos terroristas de 2001, vamos retornar um pouco ao ano de 1998. A crise financeira atingiu a Rússia, tá? Nós tivemos aí uma desvalorização da moeda russa, né? Na Ásia em geral, né? No contexto ali dos anos de 1997 e 1998, isso levou à falta de investimento internacional, né? Desemprego e também aumento da pobreza, né? Uma crise, né? Que, como ela geralmente dentro de um mundo globalizado, uma crise quando ocorre em uma região, fatalmente ela deve se espalhar e vai ter suas consequências, né, em maior ou em menor grau em vários países do mundo, né? A economia capitalista globalizada, né, interligada, em um país dentro do mundo capitalista está isolado, ok? Tivemos consequências no Brasil e na Argentina. No Brasil, né, a desvalorização do real, o real que foi lançado em 1994, e com isso o Brasil conseguiu ali uma estabilidade econômica, né? O real valia $1, né? Era um período de prosperidade, né? Vamos dizer assim, né? Um período de grande avanço econômico, político também, nesse contexto, tanto é que o ministro da Fazenda na época, Fernando Henrique Cardoso Itamar Franco, acabou conseguindo se eleger a presidente e também a se reeleger, né, que até criando essa questão da reeleição do Brasil. Porém, né, com essa crise de 2008, o real, né, teve que adotar um outro panorama, né, um outro viés econômico aí, né, que o real passou a se desvalorizar, não dava mais para manter um real a $1. Na Argentina, essa crise pegou mais em cheio, né, o país, né, a questão da desvalorização da moeda, o não pagamento da dívida externa, aumento do desemprego e também pobreza. Agora vamos falar sobre a crise de 2008. Né? A crise de 2008 ela começou em razão da especulação imobiliária nos Estados Unidos, foi chamada bolha causada pelo aumento abusivo nos valores dos imóveis. O que isso tem a ver com o ataque dos terroristas? Com o medo do terrorismo, né, as pessoas estavam com receio de sair de casa, de gastar, né? Começou a ter, então, a partir dos bancos, né, um oferecimento aí de empréstimos a juros bem baixos à população, tá? Para financiar principalmente aí a compra de imóveis, né? Então as pessoas gastando, né, um incentivo às pessoas a gastar, a comprar imóvel, né? Isso ocorreu bastante devido ao medo do terrorismo. Então passou-se a ter um incentivo para que as pessoas gastassem, comprassem para movimentar a economia, movimentar a economia. Mesmo para as pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para quitar, eles estavam emprestando, né, para comprar aí os imóveis. E com isso, o que ocorreu é que o aumento da procura por imóveis, né, começou a gerar, depois, né, em consequência dessa demanda aí, os preços, né, começaram a subir, não pela valorização dos imóveis em si, mas porque as pessoas estavam procurando, né, por causa da demanda, né. Aí a consequência, né, foi a chamada bolha imobiliária, porque as pessoas financiavam os imóveis a um preço muito acima do que finalmente valiam, né. Tivemos uma supervalorização dos imóveis,
E quando os bancos, né, quando o mundo alcançou uma certa estabilidade, a gente não tinha mais tanto medo do terrorismo assim, começou a aumentar as taxas dos juros de empréstimos, as pessoas teriam que pagar mais juros sobre o valor que elas tinham contraído ali por empréstimos. Muitas pessoas não conseguiram mais pagar as parcelas dos empréstimos, e com isso os bancos não tinham mais dinheiro para realizar suas operações. E aí nós tivemos o início dessa crise, a crise de 2008. Essa crise chegou na Europa, lógico, não tinha como, e o Estado, né, os Estados europeus, os países europeus começaram a injetar dinheiro público em bancos para tentar evitar a falência. Isso gerou um esvaziamento aí dos cofres públicos, tá? E o afastamento de investidores. Países que mais sofreram com essa crise: Grécia, Portugal, Espanha, Itália e também Irlanda. Esses países tiveram que recorrer a empréstimos, né, e a instituições europeias e também de outros continentes, ok? Nesse contexto, né, pessoal, voltamos a falar das crises do capitalismo, no mundo pós-Guerra Fria, nós tivemos a ascensão de governos de esquerda na América Latina, principalmente a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, pelo menos a primeira década aí dos anos 2000, né? E um grande exemplo disso foi Hugo Chávez na Venezuela, Morales na Bolívia, Lula e Dilma no Brasil, né? Lula foi eleito em 2002, ficou até 2010, a Dilma foi eleita e reeleita, ok? Michelle Bachelet no Chile e Nestor e Cristina Kirchner na Argentina. Características gerais desses governos: buscavam exercer programas sociais, né, como um instrumento de combate à pobreza, né, no Brasil, por exemplo, Fome Zero, Bolsa Família, enfim. Maior intervenção do Estado na economia e busca pela redução da desigualdade social, o acesso à universidade, né, como no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí um maior boom, né, do FIES, e pessoas sem condição de pagar de forma integral ali a faculdade, pode financiar, né, as suas mensalidades e conseguir se formar, ok? Mas, devido aí, né, a denúncias de corrupção nos governos de esquerda, né, nós tivemos no Brasil aí, por exemplo, né, a Lava Jato, né, que nós tivemos denúncias, né, o ex-presidente Lula acabou sendo preso, a Dilma Rousseff sofreu um impeachment, né, em 2016, nós tivemos aí meio que um retorno dos governos de direita na América Latina. Um grande exemplo disso, né, foi a eleição de Maurício Macri, né, de direita, um modelo liberal aí na Argentina, que permaneceu em 2015 e 2019, tá, com o seu mandato, e ele não conseguiu se reeleger, ok? E no Brasil, após o impeachment da Dilma, nós tivemos a ascensão do governo Temer, né, que era seu vice, e começou a implantar aí algumas reformas liberais, a implantação de algumas reformas liberais. O maior exemplo da questão da ascensão, né, de governos de direita no Brasil foi a eleição de Jair Bolsonaro em 2019, com o Paulo Guedes, que tem a defesa de um modelo neoliberal, né, que tem a proposta ali de enxugar o Estado e reduzir os programas de bem-estar social. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau.